Capítulo 20. O significado cósmico da Páscoa, parte 1. Na manhã da Sexta-feira Santa de 1857, Richard Wagner, o maior artista do século XIX, sentou-se na varanda de uma casa de veraneio que ficava às margens do lago de Zurique, na Suíça. A paisagem ao redor dele estava banhada por uma gloriosa luz solar. A paz e boa vontade pareciam vibrar através da natureza. Toda a criação vibrava ritmicamente com a vida. O ar estava carregado com a deliciosa fragrância perfumada dos bosques de pinheiros em flor, um bálsamo gratificante para um coração atormentado ou uma mente inquieta. Então, de repente, como um raio de um céu azul, surgiu na alma profundamente mística de Wagner uma lembrança do portentoso significado daquele dia, o mais profundamente angustioso e triste do ano cristão. Isso quase o dominou de tristeza ao contemplar o contraste. Havia uma incongruência tão marcante entre o cenário aprazível e agradável que tinha diante de si, a clara atividade notável da natureza em luta pela renovação da vida após o longo sono do inverno, e o mortal esforço de um Salvador torturado na cruz. Entre o entoado canto de vida e amor por milhares de pequenos coristas emplumados na floresta, na charneca ou no prado, e os portentosos gritos de ódio emitidos por uma multidão enfurecida que insultava e zombava do mais nobre ideal que o mundo já conheceu. Entre a maravilhosa energia criadora manifestada pela natureza na primavera e o elemento destruidor do ser humano que assassinou o caráter mais nobre que já agraciou a terra. Enquanto Wagner meditava assim sobre as incongruências da existência, lhe ocorreu a pergunta: há alguma conexão entre a morte do Salvador por crucificação na Páscoa e a energia vital que se manifesta tão prodigamente na primavera, quando a natureza começa a vida de um novo ano? Embora Wagner não percebesse e nem compreendesse conscientemente o significado total da conexão entre a morte do Salvador e o rejuvenescimento da natureza, ele havia involuntariamente esbarrado na chave de um dos mais sublimes mistérios com que o espírito humano já deparou em sua peregrinação do torrão de terra para Deus. Na noite mais escura do ano, quando a terra dorme mais profundamente ao abraço do frio boreal, quando as atividades materiais descem ao nível mais baixo, uma onda de energia espiritual carrega em sua crista a divina criadora, palavra do céu, para um nascimento místico no Natal. E como uma nuvem luminosa, o impulso espiritual paira sobre o mundo que não o conheceu, porque ele brilha nas trevas do inverno quando a natureza está paralisada e muda. Essa palavra criadora divina contém uma mensagem e tem uma missão. Nasceu para salvar o mundo e para dar sua vida pelo mundo. Deve necessariamente sacrificar sua vida para conseguir o rejuvenescimento da natureza. Gradualmente, ele se enterra na terra e começa a infundir sua própria energia vital nas milhões de sementes que jazem adormecidas no solo. Ele sussurra a palavra de vida nos ouvidos dos animais e pássaros,
até que o evangelho ou as boas novas seja pregado a todas as criaturas. O sacrifício é totalmente consumado quando o Sol cruza seu nodo oriental no equinócio de março. Então, a palavra divina criadora expira. Em um sentido místico, ele morreu na cruz na Páscoa, enquanto profere um último brado triunfante: está consumado. Mas, do mesmo modo em que um eco volta a nós, muitas vezes repetido, assim também a canção celestial de vida é repercutida na terra. Toda a criação entoa um cântico de louvor. Um coro de uma legião de línguas repete sem cessar. As pequeninas sementes no seio da Mãe Terra começam a germinar, brotando e despontando em todas as direções. E logo um maravilhoso mosaico de vida, um tapete verde aveludado bordado com flores multicoloridas, substitui o manto de imaculado branco invernal. Das espécies de animais de pelo e pena, a palavra de vida ressoa como uma canção de amor, impelindo-os ao acasalamento. Geração e multiplicação é o lema em toda parte. O Espírito ressuscitou para uma vida mais abundante. Assim, misticamente, podemos notar todos os anos o nascimento, a morte e a ressurreição do Salvador como o fluxo e o refluxo de um impulso espiritual que culmina no solstício de dezembro, época do Natal, e sai da terra logo após a Páscoa, enquanto a palavra sobe aos céus no domingo de Pentecostes. Mas não permanece lá para sempre. Foi-nos ensinado que dali retornará no juízo. Portanto, quando o Sol atravessa a linha do Equador em direção ao sul do planeta Terra em outubro, através do signo de Libra, quando, no hemisfério norte, os frutos do ano são colhidos, pesados e classificados por tipo, inicia a descida do espírito do novo ano. Essa descida culmina no nascimento, no Natal. O ser humano é uma miniatura da natureza. O que acontece em grande escala na vida de um planeta, como a nossa Terra, ocorre em escala menor ao longo da vida do ser humano. O planeta é o corpo de um maravilhosamente grande e exaltado ser, um dos 7 espíritos diante do trono do Pai Sol. O ser humano também é um espírito feito à sua imagem e semelhança. Assim como o planeta orbita em seu caminho cíclico ao redor do Sol, de onde é emanado, assim também o espírito humano se move numa órbita em volta de sua fonte central, Deus. As órbitas planetárias, sendo elípticas, possui pontos muitíssimos próximos e pontos extremamente afastados dos seus centros solares. Similarmente, a órbita do espírito humano é elíptica. Nós estamos mais perto de Deus quando nossa jornada cíclica nos leva à esfera de atividades celestes, os céus, e estamos mais longe dele durante a vida terrestre. Tais mudanças são necessárias ao nosso crescimento anímico, assim como as festividades do ano marcam os eventos recorrentes importantes na vida de um grande espírito. Do mesmo modo, nossos nascimentos e nossas mortes são eventos de recorrência periódica. É tão importante para o espírito humano permanecer perpetuamente nos céus ou na terra, como o é para um planeta se deter em sua órbita.
a mesma lei imutável de periodicidade que determina a ininterrupta sequência das estações do ano, da alternação do dia com a noite e os fluxos e refluxos das marés, governam também a marcha progressiva do espírito humano, tanto nos céus quanto na terra. Dos reinos de luz celestial, onde vivemos em liberdade, livres das limitações de tempo e de espaço, onde vibramos em sintonia com a harmonia infinita das esferas, nós descemos para nascer no mundo físico, onde nossa visão espiritual é obscurecida pela espiral mortal que nos cega para essa fase limitada da nossa existência. Vivemos aqui na Terra por algum tempo. Depois, nós morremos e ascendemos aos céus para renascer e morrer novamente. Cada vida terrena é um capítulo da história seriada de vida extremamente humilde em seus primórdios, mas crescendo em interesse e importância à medida que ascendemos a níveis cada vez mais elevados de responsabilidade humana. Nenhum limite é concebível, pois somos divinos em essência e, portanto, temos latentes em nós as infinitas possibilidades de Deus. Quando tivermos aprendido tudo o que este mundo tem para nos ensinar, uma órbita mais ampla, uma esfera maior de utilidade sobre-humana se abrirá para nossas maiores capacidades. Constrói, alma minha, as mais belas mansões, enquanto as estações se sucedem. Deixa teu humilde passado, que cada novo tempo, mais nobre que o anterior, te separe dos céus como um domo mais amplo, até que, por fim, possas ficar livre, abandonando tua pequena concha no revolto mar da vida. Assim diz Oliver Wendell Holmes, comparando a progressão espiritual com a concha espiralada, com seções ou compartimentos separados de um náutilo, a expansão de consciência que é o resultado do crescimento anímico em um ser humano em evolução. Mas e quanto a Cristo? Alguém pode perguntar: você não acredita nele? Você está discorrendo sobre a Páscoa, a festividade que comemora a morte cruel e a ressurreição gloriosa e triunfante do Salvador, mas parece se referir a ele mais de um ponto de vista alegórico do que como um fato real. Certamente, nós cremos em Cristo, nós o amamos de todo o coração e com toda a nossa alma, mas queremos enfatizar o ensinamento de que Cristo é a primícia da onda de vida humana. Ele disse que nós poderíamos fazer as coisas que ele fez e maiores ainda. Portanto, somos Cristo em formação. Ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma segue extraviada. Olharás em vão a cruz do Gólgota, enquanto ela não se erguer dentro de ti mesmo novamente. Assim declara Ângelos Silésios, com a verdadeira compreensão mística dos fundamentos para nos realizarmos espiritualmente. Temos o hábito de olhar para um Salvador externo enquanto abrigamos um demônio interior, mas até que Cristo seja formado em nós, conforme disse São Paulo, buscaremos em vão, pois é impossível para nós percebermos a luz e a cor
embora esteja ao nosso redor, a menos que o nosso nervo óptico registre as vibrações da luz e da cor e permanecemos inconscientes do som quando os tímpanos dos nossos ouvidos estão insensíveis, também devemos permanecer cegos à presença de Cristo e surdos à sua voz, até que despertemos nossa natureza espiritual interna. Mas, uma vez que essa natureza espiritual tenha despertado, elas revelarão o Senhor do amor como uma realidade primordial. Isso com base no princípio de que, fazendo-se vibrar um diapasão, outro diapasão de mesmo tom começará também a vibrar, enquanto outros diapasões de tons diferentes permanecerão imóveis sem nenhuma vibração. Por isso, Cristo disse que suas ovelhas o conheciam pelo som da sua voz, a qual respondia, mas não ouvia a voz do estranho. Jó 10:5. Não importam nosso credo, todos somos irmãos em Cristo, portanto, nos regozijemos. O Senhor ressuscitou. Busquemos a Ele e esqueçamos nossos credos e outras diferenças de menor importância.